Bom dia, meus irmãos. Que a boa mão do Senhor seja com a nossa vida, cuidando de nós. Que a vontade de Deus sempre permaneça e sempre prevaleça. Quero convidar você para orarmos. Vamos iniciar mais essa lição. E a lição de hoje, o título promete: O discípulo e a vontade de Deus. Já quero dizer que nós não vamos fazer a lição toda em um dia só, tá bom? Vamos fazer ao longo de alguns domingos, porque é uma lição grande e a gente precisa detalhar. Quero convidar você para fechar teus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai de graça, de bondade, de misericórdia. Senhor, nós somos teus filhos, nós estamos diante do Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor, suplicando ao Senhor, que a tua vontade prevaleça em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, fazer aquilo que é o desejo do nosso coração, mas põe tua vontade dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que a gente possa internalizar e entender qual é a tua vontade para as nossas vidas. Mesmo que não traga muita alegria para nós, mas nos faz entender. Oramos, ó Pai, assim, no nome de Jesus. Amém. Queria convidar você para abrir a Bíblia, Romanos capítulo 12, e vamos fazer a leitura dos dois primeiros versículos. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Olha só que a palavra de Deus diz. Você pode dizer assim, eu já conheço esse versículo, sei decorado, não vou nem abrir a Bíblia. Mas eu queria que você pegasse realmente a tua Bíblia. Eu queria que você olhasse as palavras, as letras, as frases. Eu vou ler na nova versão internacional, né? Nova versão internacional é a minha tradução aqui. Você pode até achar diferente alguma coisinha, mas lê na tua e tenta meditar no texto. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto rico, o apóstolo Paulo ele escrevendo na igreja que estava em Roma, e ele escreveu justamente o capítulo 12, que inicia com os sacrifícios vivos, depois entra na questão do amor e aí vai, né? Mas eu destaquei aqui na minha Bíblia, eu queria ler para vocês. O culto do cristão começa no ato de conversão e não termina nunca. Medita nisso. O culto do cristão ele começa no ato que ele aceita, que ele confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Confessa com os lábios e ele diz: no meu coração eu reconheço que sou pecador e que eu preciso do sangue de Jesus para me lavar e me purificar todos os meus pecados. Eu reconheço que só na pessoa de Jesus Cristo eu posso me tornar limpo e posso alcançar o céu. Mas não para aí. Não para, não termina nunca, porque o sacrifício ele precisa ser vivo e não morto, certo? E precisamos viver em santidade, se nós queremos ver a glória de Deus. E o culto ele precisa ser racional, precisa ser coerente, inteligente. E eu preciso pensar, puxa vida, eu só vou conseguir isso se eu me relacionar com Deus. É dessa forma. Estamos no mês de junho de 2020. Você pode até estar pensando assim, bom, o ano 2020 não está existindo. O ano 2020 não está acontecendo. O ano 2020 eu não pude fazer nada. O ano de 2020 até agora, que caos é esse? O que aconteceu? O que é que está acontecendo? Que história é essa dessa pandemia no mundo todo, né? A humanidade ela está vivendo essa pandemia. E agora o que é que eu vou fazer? Eu não fui comemorar Dia das Mães, eu não fui comemorar quem já completou ano até agora, né? Eu não fiz meu aniversário trazendo as pessoas para cá, não comemorei Páscoa, não fiz isso, não fiz aquilo, eu não fui lá.
olha a frase, não fui ao shopping, né? Não consigo sair, não consigo fazer tal coisa. E aí, essa lição de hoje, que a gente está iniciando hoje, tem tudo a ver com a pandemia. Meus irmãos, o discípulo é a vontade de Deus. E eu digo a você, quer entender o ano de 2020, o ano de Deus, tenha relacionamento com Ele. Desenvolva relacionamento com Deus. Ore mais, leia mais a Bíblia, medite mais na palavra do Senhor, se relacione com o Senhor, peça ao Senhor, Senhor, me abraça. Senhor, me abraça, vem cá, Senhor. Chega aqui perto de mim, eu quero sentir o teu abraço, quero sentir o teu toque. Como? Se relaciona com Ele. Você não sabe como? Simplesmente se ajoelha do lado da tua cama, secreto, não precisa ninguém ver, não precisa ninguém saber. Se ajoelha lá, ora. Se não consegue orar, fica em silêncio e diz, Senhor, eu queria ouvir tua voz. Eu queria sentir o teu braço me abraçando. Se relaciona com Deus. Ao final dessa lição, a gente vai precisar ter consciência, capacidade de entender o quê? Entender que Deus tem um plano para a sua vida. O ano de 2020 está existindo sim. É o ano que Deus quer se relacionar com você. Que Deus deixou você dentro de casa, porque Ele precisa que você fique quieto, parado, para se relacionar com Ele. Você vai, ao final dessa lição, você vai discernir a vontade de Deus para cada área da sua vida. Área espiritual, área emocional, área física, área sentimental, as emoções de modo geral. Você vai discernir a vontade de Deus para tudo isso. Ao final do estudo, você vai comprometer-se, é um desafio, com a vontade de Deus, como ela é a melhor opção para a sua vida. Vai entender, isso vai estar internalizado dentro de você, no seu coração. Puxa vida, eu entendo que a vontade de Deus é a melhor coisa para a minha vida. É isso mesmo. Eu queria ler um texto que diz aqui na introdução, diz assim, Deus deseja revelar sua vontade a cada ser humano. Ele tem prazer em que andemos segundo o seu querer e tem tomado todas as providências para que conheçamos a sua vontade. Minhas irmãs, meus irmãos, classe de novos convertidos, vou repetir essa frase. Deus tem prazer em que andemos segundo o seu querer e Ele tem tomado todas as providências para que conheçamos a sua vontade. Se foi necessário uma pandemia para a gente ficar quieto, parado, e muitas vezes as nossas emoções virar emaranhado dentro da nossa cabeça, dentro do nosso peito, quase surtar de tanta angústia, Deus, Ele tem providenciado esse tempo para que a gente conheça a vontade dEle. Se não a percebemos claramente, é porque não estamos preparados para isso. A pessoa sincera tem desejo ardente de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Mas o mais interessante em que essa revelação aconteça é o próprio Deus. Deus precisa ser revelado a nós. Não é o simples fato da gente dizer assim, eu já aceitei a Cristo como seu Salvador, está tudo resolvido. Não, vírgula. Eu preciso me relacionar com esse Deus que deu o Filho dele para morrer por mim. Como que eu vou me relacionar? Lendo da sua palavra. Eu não sei ler, o que é que eu faço? Eu vou ouvir canções, eu vou orar, eu vou conversar. Senhor, manda pessoas que possam ler para mim, manda um anjo teu falar ao meu coração. Se relacionar com Deus, conversar com Deus. Se você não sabe ler, não se preocupe, converse com Deus, que Deus Ele resolve. A gente acabou de ler, Ele está providenciando tudo. Deus, aí eu vou continuar aqui, diz assim, a pessoa sincera tem desejo ardente de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Tem esse desejo ardente, certo? A Bíblia diz, Deus não é Deus de confusão. Isso está registrado em 1 Coríntios 14, 33. Ele está desejando revelar sua vontade de modo mais claro possível. Ele quer revelar. Então, essa confusão, esse emaranhado que está dentro da gente, respira. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus resolver. Como? Se relaciona com Ele. Você não sabe como? Fica quieto e diz, Deus, eu não sei como. Abre o coração. Faz uma oração no Espírito. Não fez o que a gente aprendeu a semana passada? Faz uma oração deixando o Espírito de te direcionar. E diz, Espírito, eu não sei o que dizer a Deus. Põe palavras na minha boca. Palavras na minha mente. Há uma distinção importante quando se trata deste assunto. A vontade
objetiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Quais são essas duas vontades, a objetiva e a permissiva? Existem coisas que Deus ele determina em nossa vida por sua vontade objetiva. A vontade objetiva, Deus já determinou que aquilo aconteceria. Deus já preparou, aquilo já está no livro, já está preparado para nós desde a fundação dos tempos. É a vontade objetiva de Deus. Sempre são coisas positivas e boas. Por outro lado, existem situações em nossas vidas que não constituem a vontade objetiva de Deus, mas a sua vontade permissiva. Deus permite que algo aconteça. Isto é, Ele não planejou que fosse assim, mas Ele permite que o seja em favor dos seus propósitos eternos e sábios. Sabe aquilo que acontece? Do tipo uma pandemia, um novo coronavírus por aí? Deus não queria, mas Deus permitiu. Por quê? Ela fala aqui, o autor, ela não, ele, o autor diz assim: mas a sua vontade permissiva, isto é, ele não planejou que fosse assim, mas permite que seja em favor de seus propósitos eternos e sábios. O propósito de Deus para a nossa vida, qual é? Bom, eu não sei os meus. Eu estou me relacionando com Deus a cada dia para eu descobrir. Eu estou me relacionando com o Senhor para entender a vontade de Deus. O discípulo é a vontade de Deus. É isso que a gente vai estudar a partir de hoje. E aí o finalzinho diz assim, olha só, mas isso não é usual, acontece com exceção à regra. Por outro lado, o que acontece com exceção à regra? Houve uma época na história da revelação em que as coisas aconteceram assim. Hoje, entretanto, Deus tem usado outras formas de revelar-nos a sua vontade. Como que ele se revela a nós? Nós não temos mais os profetas, nós não temos o sacerdote que levava os nossos pecados a Deus e nos trazia a resposta de Deus. Não. Nós temos livre acesso ao Pai. Isso mudou. Isso mudou. Então aproveite, se apegue com todas as suas forças a essa nova proposta, a esse novo tempo. E esse tempo foi vencido na cruz do Calvário com o sangue de Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você, para nos dar vida. E essa vida não precisamos ficar quietinhas, esperando o dia que Jesus vai voltar e eu vou subir. Não, não é assim não. Eu preciso me relacionar com Ele. E a partir desse relacionamento com Ele, eu vou ter vontade de mais e mais e mais. E não só isso, de anunciar Jesus para outras pessoas. Que Jesus viva mais e mais na sua vida. Que seja uma aula excelente para você. Que a partir dessa lição 3, do estudo da lição 3, o discípulo e a vontade de Deus, você cresça no conhecimento e na palavra e na sabedoria do Senhor. Um beijo bem grande no seu coração. Deus te abençoe. Olá, meus irmãos. Agora a gente vai estudar o primeiro tópico da nossa lição número 3. E esse primeiro tópico vai falar sobre as condições para que a gente possa conhecer a vontade de Deus. Ela vai trazer aqui 4 condições. E hoje a gente vai ver a primeira. A lição é um pouco grande, irmãos, e é necessário que a gente não tenha aquela pressa para terminar e não acabe atropelando os ensinamentos que a lição e a Bíblia têm para nós. Então a gente hoje vai ver o primeiro ponto, que fala sobre o novo nascimento. O novo nascimento, ele é a principal condição e a primeira condição para que o crente ele possa conhecer a vontade de Deus. É necessário que ele nasça de novo. E quando eu comecei a ver aqui a lição, estudar um pouco, eu logo lembrei da passagem de João 3, que fala sobre Nicodemos, do seu encontro com Jesus. Nicodemos era um fariseu, e por ser fariseu ele tinha toda uma carga de conhecimento, era alguém da mais alta, vamos dizer, da mais alta categoria na sua sociedade, era alguém respeitado, alguém conhecido, líder, né, líder judeu, e ele teve foi ter com Jesus, foi encontrar com Jesus à noite, e ali no seu encontro com Jesus ele
reconhece que tudo que Jesus fez de sinais é da parte de Deus. Ele diz que Jesus é mestre vindo da parte de Deus. Ele diz ali verdades, né? Que Cristo estava ligado com Deus, ele reconhece isso. Mas Jesus Cristo no capítulo 3, ele vai replicar e dizer que em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos vai replicar e dizer, como assim nascer de novo? Como assim pode um homem velho, como ele, Nicodemos, nascer de novo? Ele tinha que voltar para o ventre da sua mãe? E Cristo vai dizer que não. É necessário ele nascer da água, nascer do Espírito, para que assim ele possa entrar no reino de Deus, ele possa conhecer de fato a vontade de Deus. E aquilo para Nicodemos, esse nascer de novo, significaria um recomeço da sua vida, um recomeço com essa nova consciência que Cristo estava trazendo para a humanidade, essa nova maneira de enxergar o mundo que Cristo trouxe, a salvação que Cristo trouxe para a humanidade. Isso para Nicodemos significaria recomeçar tudo de novo na sua vida. Alguém que tinha um conceito elevadíssimo no seu tempo. E novo nascimento é isso, é o recomeçar novamente, é a nova vida com Cristo. E a lição vai dizer que o primeiro passo para a realização da vontade de Deus na vida de uma pessoa é que ela reconheça sua condição pecadora e se torne nova criatura pelo poder de Jesus Cristo. O ser humano é pecador, não só porque comete atos pecaminosos, mas porque a sua natureza interior é pecaminosa. Então, o primeiro passo para que o homem ele nasça de novo é ele ter consciência da sua condição. Em Romanos fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então a condição do homem é de pecador e de afastado de Deus. A primeira coisa que ele tem que ter consciência é disso, que ele está afastado de Deus. E a lição diz aqui que o ser humano é pecador não porque ele comete atos pecaminosos, porque ele faz uma falha aqui, uma falha acolá, porque eu minto aqui, porque eu roubo ali, porque eu faço algo de errado, não. O homem é pecador porque a sua própria natureza é pecaminosa. E como faz, né? Se de um lado a gente tem o ser humano com sua natureza pecaminosa, com sua natureza ruim, mal, que se atenta a fazer o que é ruim, e do outro lado a gente tem a natureza divina, que é uma natureza totalmente santa, uma natureza sem mancha, sem ruga, sem mácula alguma, uma natureza irrepreensível. Como é que faz para as duas se juntarem? Não há como, né? Na ótica humana, algo santo, puro, se juntar com algo impuro, algo pecaminoso. Mas para que o homem ele nasça de novo, é necessário primeiro que ele tenha condição da sua situação, de afastado de Deus. Mas o autor, ele vai trazer aqui, no outro parágrafo, uma resposta. Ele vai dizer que, portanto, a solução para o problema do homem é ter a sua natureza transformada. Então, é necessário que o homem primeiro reconheça a sua situação de afastado de Deus, de pecado, e que é necessário que ele seja transformado a sua situação para ele conseguir se chegar a esse Deus totalmente santo. E como é, né, que acontece isso? O autor aqui já deu a resposta na primeira parte, pelo poder de Jesus Cristo. Por meio de Cristo é que o homem foi religado a Deus, que é santo. E eu gostaria de ler uma referência, não está aqui na lição, mas gostaria de ler com os irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 5, nos versículos 17 e 18, que vem
bater com o que a gente está lendo aqui. Vai dizer o seguinte: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, irmãos, se a gente está em Cristo, nova criatura a gente é. Toda essa velha natureza que era escrava do pecado, e vale ressaltar que escravo não tem vontade, escravo não tem querer, ele está preso por algo maior que ele. Toda essa parte pecaminosa da natureza passou a ser coisa velha. Tudo se fez novo na vida do homem e ele foi religado a Deus por meio de Cristo. Deus reconciliou, partiu de Deus esse ato de se religar ao homem por meio de Cristo. E por meio dele foi nos dado o ministério da reconciliação. Então, a solução para o problema do homem que se conhece como pecador é ter a sua natureza transformada pelo poder reconciliatório do sacrifício de Cristo. Por meio dessa condição, por meio do sacrifício de Cristo, é que o ser humano vai conseguir se reconciliar com Deus. E o autor vai dizer aqui que a isso a Bíblia chama de novo nascimento. O novo nascimento é condição fundamental para vivermos a vida que agrada a Deus. A gente só vai conseguir viver e entender os planos, a vontade desse Deus Santo, se a gente deixar a escravidão do pecado, né? Assim a gente vai ter condição, o mínimo de condição de viver a vida que agrada a Deus. A vida segundo a sua vontade, como a lição diz aqui. E o autor vai concluir dizendo o seguinte: só as pessoas nascidas de novo têm condição de fazer a vontade de Deus. Só as pessoas que passaram por essa transformação, que têm condição de fazer a vontade do Pai, com o coração bem disposto. Então é necessário, primeiro, irmãos, nascer de novo. É necessário que eu e você nasça de novo. E temos certeza disso, que nós já nascemos de novo. Essa primeira condição aqui já chegou a nós. Nós já fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo, e por meio dele a gente pode sim chegar a Deus e conhecer a sua vontade. E ter o coração bem disposto a ir aprendendo, a ir conhecendo mais da vontade de Deus. Porque a partir do momento que você tem a nova vida, você vai ter todos os predicados a desenvolver uma vida segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, o que fica para a gente refletir é isso. Nós já nascemos de novo, nós já conseguimos trilhar o caminho de conhecer a vontade de Deus por ter nascido de novo, ou a gente ainda está nessa velha natureza? Talvez Nicodemos, como a gente viu aqui, ele fosse um religioso da época, né? Ele tinha um alto conhecimento da lei, dos profetas, de tudo, mas de fato ele era apenas um religioso, ele só conhecia a letra, ele só conhecia algo frágil, ele não conhecia de verdade a essência. É necessário que, se há em nós algo que nos trave a nascer de novo, mesmo estando na igreja, mesmo sendo um religioso como Nicodemos, é necessário que a gente nasça de novo, que a gente recomece de novo, para que assim a gente possa de fato viver a vontade de Deus, que a gente sabe é boa, é perfeita e é agradável. Meus irmãos, que Deus nos ajude e que a gente venha agradecer a Deus por ter nascido de novo, e que a gente seja um instrumento para que mais pessoas nasçam de novo, né? Nasçam de novo e tenham a sua vida recomeçada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor,
por mais uma aula da EBD. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que se importou, Pai, com a gente e nos deu a condição, Pai, de voltar para Ti. Então a gente te agradece por Jesus e pelo sacrifício que Ele fez na cruz. A gente te apresenta cada um da nossa sala, que o Senhor esteja fortalecendo. A gente apresenta a vida da Tua igreja, que o Senhor esteja fortalecendo também, Pai, e que assim a gente venha crescer em Ti, Senhor. É isso que a gente pede, em nome de Jesus. Amém.